Olá pessoal, eu sou a Monique Paraíso do setor do E-Social da Praxio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a S2240, Condições Ambientais do Trabalho e Fatores de Risco. Este evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviço pelo trabalhador, bem como para informar a exposição aos fatores de risco e o exercício das atividades descritas na tabela 24 do E-Social. Quem está obrigado? O empregador, a cooperativa, o OGMO, o Sindicato de Trabalhadores Avulsos e órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, a RGPS. No entanto, no caso de servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, o envio das informações não é obrigatório. O prazo de envio é de até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou da admissão do trabalhador. Porém, no caso de alteração da informação inicial, deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente à ocorrência uma alteração. Lembramos que todas as informações relativas à área de saúde e segurança do trabalho devem ser preenchidas e prestadas pelo profissional competente da área. Essas informações requerem conhecimento da legislação vigente e algumas serão prestadas informando o nome do responsável da empresa, como no caso do evento S2240. A S2240 nada mais é que o PPP digital. Com a entrada em vigor do E-Social, o PPP se integra ao sistema do E-Social e passa a ser eletrônico, fato que padronizará as informações. Os pré-requisitos para envio da S2240 é ter uma S2200, que é a tabela de admissão, enviada com sucesso, ou uma S2300 no caso de trabalhadores sem vínculo. Para a geração deste evento, as informações de cadastro do agente nocivo podem ser realizadas através do módulo de folha de pagamento ou recursos humanos. As informações relativas a EPIs serão realizadas através do módulo de recursos humanos e deverão ser distribuídos todos os EPIs que atualmente já estiverem com os funcionários. Isso será necessário para que seja possível informar os CAs de cada EPI. Para a geração correta do evento S2240, o cadastro dos ambientes de trabalho deverá estar preenchido e devidamente associado aos trabalhadores. O LTCAche tem como objetivo identificar e avaliar as condições ambientais de trabalho e deve ser utilizado como base para compor o S2240. O primeiro envio será feito pela rotina de carga inicial, gerando uma S2240 para cada trabalhador. No sistema, precisamos cadastrar alguns pilares para ter a estrutura completa de envio da tabela S2240. São eles que vamos tratar individualmente a seguir. Um dos pilares vai ser o EPI, a descrição das atividades da função, agente nocivo, ambientes de trabalho e os responsáveis. Vamos começar pelo EPI. EPI, Equipamentos de Proteção Individual. Na tela de cadastro, devemos informar um código para o EPI e a medida dele. O campo de associação com o material do estoque é opcional e deve ser preenchido. Se desejar realizar a integração e baixar automaticamente no módulo do estoque, fica à vontade. Essa telinha de cadastro fica no menu no módulo de folha de pagamento, Cadastros, Recursos Humanos, EPI Cadastros. E no módulo de Recursos Humanos, no menu Segurança, EPI, NR6, Cadastros. Atenção! Se você não possui um módulo de estoque ou não deseja integrar, não se preocupe, você conseguirá fazer a distribuição do EPI do mesmo jeito, pois você não terá os parâmetros de estoque preenchidos, então o sistema não exigirá a informação de quantidade do estoque.
Cadastro do CA. Poderá digitar pelo código do estoque ou pelo código do EPI. A informação do certificado de aprovação dos EPI é obrigatória, caso seja disponibilizado um EPI para o funcionário. Essa informação será levada dentro do XML da S2240 e corresponde ao DOC Aval do Layout Simplificado, CA ou documento de avaliação. Distribuição do EPI. A rotina de distribuição de EPIs deverá ser utilizada para incluir todos os EPIs que estão com o funcionário, informação que sobe na carga inicial da S2240. Depois de sempre que um funcionário receber um novo EPI com o CA válido, será enviado um novo evento ao e-social através da S2240. Agora nós vamos falar um pouquinho da descrição das atividades. Descrição das atividades desempenhadas. A descrição é um campo obrigatório no envio da S2240 e deve ser preenchido no cadastro de funções para todas as funções ativas no sistema. Sugerimos que solicite à equipe de departamento pessoal da sua empresa uma listagem com as funções ativas, pois trataremos muitos itens a seguir por função. Essa telinha do cadastro das atividades fica no menu, no módulo de folha de pagamento, cadastros, funções, cadastro de funções. E no módulo de recursos humanos, cadastros, folha, funções. Agora nós vamos falar um pouquinho do agente nocivo. A tela de preenchimento é de preenchimento obrigatório, onde devem ser relacionadas informações do agente nocivo aos fatores de risco do e-social, bem como as informações relativas ao EPIs que neutralizam o agente nocivo conforme a tela. Todas as informações marcadas em vermelho são obrigatórias para compor a S2240. Vocês deverão preencher todos os campos, porém os campos abaixo são livres para digitação, que são técnica utilizada para avaliação do agente nocivo e o fator de risco, tá? E vocês vão fazer a associação dos respectivos EPIs, podendo associar até 50 EPIs. Essa telinha fica no módulo de folha de pagamento, cadastro, função, agente nocivo, e no módulo de recursos humanos, segurança, agente nocivo, agente nocivo. Na mesma telinha, porém na aba Informações Adicionais, essa tela deverá ser de preenchimento obrigatório, tá? Todas as informações. Ainda no cadastro de agente nocivo, devemos ter atenção no momento do preenchimento do campo de tipo de avaliação do fator de risco. Quando preenchido com a opção 1, quantitativo, o campo unidade de medida de intensidade ou concentração deverá ser preenchido obrigatoriamente. Quando for preenchido com a opção 2, qualitativo, o campo unidade de medida de intensidade ou concentração não deverá ser preenchido. Para atender a tabela 24 do e-social, implementamos a opção do tipo ausência. Essa opção serve para as funções que não tenham nenhum tipo de risco. Depois de finalizado o cadastro dos agentes nocivos, precisamos identificar qual a melhor forma de associar as funções e funcionários, de acordo com o processo de cada empresa. Disponibilizamos várias telas para o cadastro de agente nocivo, que veremos a seguir. Porém, o cliente deve optar por uma ou mais telas para efetuar o preenchimento, que atenda ao LTCAT e que atenda às necessidades da empresa. Não é necessário preencher todas, tá? Entendemos que cada empresa tem uma forma que acredita ser melhor efetuar os cadastros e criamos alguns menus pensando em atender essa demanda, visto que uns farão o cadastramento do agente nocivo por função, ou por filial, ou por funcionário e assim sucessivamente. A associação do agente nocivo para as funções deverá ser feita juntamente com a equipe de departamento pessoal,
pois este cadastro influencia diretamente no pagamento dos funcionários, no tempo especial para aposentadoria e no envio da S1200, podendo aumentar a alíquota de pagamento. Associação do agente nocivo, cadastro de funções. Poder associar os agentes nocivos diretamente no cadastro de funções, somente se os agentes nocivos e a intensidade de concentração forem os mesmos para todas as empresas e filiais, tá? Aí vocês podem fazer associação por função. Vocês vão informar a data de início de exposição ao agente nocivo, pode cadastrar apenas a vigente, selecionar cada agente nocivo, clicar em agrupar, o cursor será posicionado no campo de intensidade e concentração, para que seja inserido um valor e depois pressione com Enter. Após isso, clicar em gravar e as informações serão demonstradas no grid, tá? Orientamos inserir para todas as funções ativas. No campo agente nocivo para CFIP, ao clicar na barra de rolagem, será demonstrada uma relação para que seja selecionado a exposição a ser vinculado na função. Não mexer nesse campo sem conhecimento da equipe do departamento pessoal. Esse campo atua conforme a tabela de alíquotas exibida acima e influencia de imediato nos encargos recolhidos pela empresa. Essa regra vale para todas as telas de associação de agente nocivo que ainda veremos. Caso a sua empresa tenha empresas e filiais com LTCATs diferentes, poderá associar por empresas e filiais e de funções, indicando o agente nocivo e a intensidade de concentração para cada empresa e filial. A tela é bem parecida com a anterior, mas oferece a opção de escolher as empresas e filiais, informando a data de início de exposição ao agente nocivo. Vocês vão selecionar cada agente nocivo e informar a intensidade e concentração que a função está exposta para essa empresa e filial que você vai estar preenchendo. O processo deverá ser feito para cada empresa e filial. Agente nocivo por funcionário. Caso tenha casos específicos de funcionários que estão na mesma filial e função e mesmo assim os riscos são diferentes, poderá associar diretamente para essas matrículas. A tela tem os mesmos campos das anteriores, mas com a opção de selecionar o funcionário. Vocês vão informar a data de início de exposição ao agente nocivo, informar cada agente nocivo e informar a intensidade e concentração. A empresa pode optar em usar mais de uma tela de associação de agente nocivo. Exemplo, a empresa possui 10 filiais, 9 têm as mesmas exposições e uma é diferente. Então, podemos incluir no cadastro das funções o que é igual para as 9, né? E apenas na diferente cadastrar na tela de filiais e funções. A S2240 será sempre enviada pelos dados encontrados na menor divisão cadastrada. Existe um código de fatores de risco ambientais e social em 91001, ausência de agente nocivo ou de atividades previstas que devem ser criados como agente nocivo e associado para todas as funções que não possuem nenhuma exposição. O preenchimento é de competência muito técnica e deverá ser feito junto com a equipe de departamento pessoal, pois impacta diretamente na CFIP, ok? Condições de ambiente de trabalho, agente nocivo. No módulo Recursos Humanos, temos mais 2 tipos de vinculações de agentes nocivos, que são agente nocivo por divisão e agente nocivo por multidivisões, e deverão ser usados apenas em casos muito específicos, caso as telas apresentadas até agora não atendam a sua empresa. Agente nocivo por divisão. Caso deseje efetuar o cadastro do agente nocivo para uma determinada divisão,
Informe a empresa e clique em Agrupar por, para escolher o filtro por divisão desejada, departamento, setor ou seção. Exemplo de cadastro por departamento. A tela tem os mesmos campos das anteriores, mas com a opção de agrupar por divisão. Para esse exemplo, informamos o departamento e a data início de exposição ao agente nocivo. Informamos também cada agente nocivo e informamos a intensidade e concentração. Todos os funcionários alocados a este departamento receberão essa associação. Agente nocivo por multidivisões. Essa tela permite combinar mais de uma opção de agrupamento. Exemplo, os funcionários de uma função que trabalham em uma determinada divisão deverão informar as divisões desejadas, informar o início da vigência e os agentes nocivos encontrados com suas intensidades e concentração. Se cadastrada a data fim para o cadastro da divisão e o funcionário tiver um cadastro por função ativo, o sistema passa a entender o cadastro ativo por função. Se o mesmo funcionário tiver um cadastro por funcionário e o da função tiver com data fim, o sistema passará a entender o cadastro por funcionário, sempre o da menor competência. O Globo sempre olhará os cadastros das divisões e, mesmo que haja mais de um cadastro, considerará a menor divisão. Ou seja, tendo um cadastro por função e um outro por filial função, será considerado a da filial função, visto que o cadastro de função vai para todas as empresas. Ambientes de trabalho. Nessa tela, deverá ser preenchido o ambiente de trabalho. Com a data da vigência, sempre vai ser a data do início da utilização desse ambiente. Deverá ser selecionado uma das três opções: estabelecimento do próprio empregador, estabelecimento de terceiros, tomadores, e estabelecimento de terceiros, outras empresas. Caso deseje fazer o cadastro por empresa e filial, é necessário selecionar a opção 1 ou a opção 2, para que o sistema habilite o campo para que você possa selecionar a empresa e filial desejada. Associar ambiente e função. Pode ser associada a função ao ambiente através dessa rotina. Clique na seta para inserir os ambientes antes de gravar a tela. E pode ser associado somente um ambiente nessa tela, tá? A data de vigência deverá ser uma data posterior à data da vigência do cadastro do ambiente de trabalhador. Associando o ambiente por colaborador, tá? Pode ser associado o trabalhador ao ambiente através dessa rotina. Clique na seta para inserir a informação antes de gravar a tela e pode ser associado somente um ambiente também por colaborador. Responsáveis. Para cada empresa e filial, deverá ser cadastrados responsáveis e seus devidos dados. Para cada empresa e filial, deverá associar os responsáveis para cada tipo de responsabilidade e incluir a data de início. Essas foram algumas informações referentes a S2240. Espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com o nosso suporte ou o nosso relacionamento ao cliente, que estaremos disponíveis a ajudar vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.